Meu nome é Sofia Medeiros, eu sou estudante de Psicologia da PUC e esse é meu trabalho de conclusão de curso que foi orientado pela Kátia Bones Rocha. O título é Ecos da Pulsão de Morte na Clínica dos Autismos. Eu escolhi fazer sobre esse tema porque tem crescido muito o número de diagnósticos de autismo com a inclusão do transtorno do espectro autista no DSM-5 e com isso também tem crescido a discussão sobre o tratamento do autismo. E a psicanálise tem perdido espaço nesse tratamento por serem priorizados tratamentos psiquiátricos e comportamentais em que se anulam comportamentos desadaptativos. Mas a psicanálise não vê a anulação de comportamentos como o melhor caminho para a diminuição do sofrimento. E eu acredito que é a partir do tensionamento de antigos conceitos da psicanálise para se pensar a clínica atual que é possível defender o espaço da psicanálise no tratamento dos autismos. Lasnik teoriza um fracasso na instauração do circuito pulsional completo no desenvolvimento dos autismos. Mas de que pulsão ela está falando? Freud, em 1920, no texto Além do Princípio do Prazer, inaugura o segundo dualismo pulsional, pulsão de vida versus pulsão de morte, fazendo uma aproximação teórica entre esses autores. Se o que a Lasnik propõe é um fracasso na instauração da pulsão de vida, como a pulsão de morte se acomoda nesse psiquismo? A partir disso, os objetivos do meu trabalho são entender o conceito de pulsão de morte exposto em Além do Princípio do Prazer e a sua evolução dentro da metapsicologia psicanalítica e compreender como a psicanálise teoriza o desenvolvimento psíquico nos autismos. Então, para falar do conceito de pulsão de morte, é importante começar pelo conceito de pulsão, que Freud introduz em 1905 no texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, mas conceitualiza em 1915 no texto As Pulsões e seus Destinos. Ele trata a pulsão como representante psíquico de estímulos provenientes de dentro do organismo e declara que ela é inevitável e poderia ser descrita como uma necessidade, a qual a única maneira de eliminar seria através da satisfação. A partir disso, relaciona esse conceito ao de prazer, afirmando que o prazer é a diminuição da excitação causada por um estímulo e o desprazer, um aumento de excitação. O princípio do prazer surge com a ideia de que o psiquismo está sempre trabalhando para diminuir o acúmulo de excitação. A pulsão sexual é essa que tem como meta a satisfação. Ele também denomina de pulsão os instintos autoconservativos, que ele chama de pulsão do ego. Então aí está posto o primeiro dualismo pulsional, pulsão do ego versus pulsão sexual. Mas em 1920, no texto Além do Princípio do Prazer, Freud traz questionamentos que a vida cotidiana e a clínica impuseram em sua metapsicologia. Alguns fenômenos, como os sonhos traumáticos, a brincadeira das crianças e a transferência, não se mostraram passíveis de explicação apenas pelo princípio do prazer. Os sonhos até então eram realizações de desejos inconscientes. Mas nos sonhos traumáticos não há símbolo, não há satisfação, por conseguinte, não há prazer. Observando seu neto, ele vê que ele simboliza a ausência da sua mãe na brincadeira, repetidas vezes. Que prazer há nisso? E na transferência, os seres humanos repetem com as pessoas de sua vida o lugar em que estiveram nas suas vivências com seus objetos primordiais, vivências traumáticas que não causaram prazer algum. Portanto, ele percebe uma compulsão à repetição independente do princípio do prazer. Freud recorre à biologia em busca de respostas e percebe que a compulsão à repetição não acontece apenas no humano, mas em tudo que é vivo. Ele teoriza, então, esse instinto primitivo, essa energia sem representação que compele a repetir com um objetivo apenas: retornar a matéria viva ao estado inorgânico, a morte. A noção de pulsão de morte faz Freud refletir sobre como o aparelho mental lida com a energia causada por uma excitação tanto de estímulos exógenos quanto de estímulos endógenos. Então, a partir da noção de Breuer de catexias, ou energia, livres ou móveis e vinculadas ou quiescentes, Freud tem essa citação que eu vou ler agora, no Além do Princípio do Prazer, sobre o que acontece nos traumas de guerra. Do presente caso, então, inferimos que um sistema que é altamente catexizado é capaz de receber um influxo adicional de energia nova e de convertê-la em catexia quiescente, isso é, de vinculá-la psiquicamente. Quanto mais alta a própria catexia quiescente do sistema, maior parece ser sua força vinculadora,
Inversamente, entretanto, quanto mais baixa a catexia, menos capacidade terá para receber o influxo de energia e mais violentas serão as consequências de tal ruptura no escudo protetor contra os estímulos. Então é aí que reside o nosso interesse, porque antes de o aparelho mental trabalhar para a satisfação da pulsão e para conseguir a sensação de prazer, ele tem a função primordial de vincular psiquicamente essa energia livre que circula no psiquismo e pressiona no sentido da descarga. Então é só no momento que a energia é vinculada, ou seja, tem representação psíquica, que a pulsão pode se tornar sexual. É denominada, então, de pulsão de morte essa energia livre que circula no psiquismo sem representação. No momento que surge a pulsão de morte, surge também a pulsão de vida, que é onde Freud abarca a noção de pulsão sexual e da pulsão do ego. Então aí está posto o segundo dualismo pulsional, pulsão de vida versus pulsão de morte. É importante destacar que a pulsão de morte não se opõe à pulsão de vida, mas funciona independente e anteriormente a ela. Como nesse trabalho eu utilizo a teoria da Lasnik do fracasso da instauração do circuito pulsional completo no desenvolvimento dos autismos, e a Lasnik se baseia na teoria pulsional de Lacan, é necessário que se pense as divergências entre a teoria de Lacan e a teoria de Freud. Porque Lacan acredita que só é chamada de pulsão a pulsão sexual. Ele faz uma diferenciação entre necessidade de satisfação e demanda de satisfação, colocando a necessidade no sentido dos instintos autoconservativos. E a necessidade só se torna demanda a partir da alienação da criança aos significantes do seu outro primordial, a pessoa que cuida e satisfaz as necessidades do bebê. Então, por isso, para Lacan, a pulsão sexual nasce na palavra, nasce com essa alienação aos significantes do outro. Então, a pulsão de morte para Lacan, ela é um dos aspectos da pulsão sexual e não inata como para Freud. Ele diz que a pulsão é sempre de morte porque no momento em que há palavra, há a morte da coisa real, porque a palavra é necessariamente a morte do real. Lacan relaciona o conceito de pulsão de morte à agressividade, e essa agressividade se manifesta em imagens do corpo dilacerado, herança da vivência de despedaçamento anterior à unificação corporal no estádio do espelho. Portanto, percebe-se que algumas das noções de Freud e Lacan são divergentes, mas, segundo Dionísio Secote, que escrevem sobre agressividade e pulsão de morte em Freud e Lacan, elas se complementam teoricamente. Então, nesse ensaio, eu proponho pensar a pulsão de morte de Freud, como exposta em Além do Princípio do Prazer, funcionando anteriormente à pulsão sexual, e não a pulsão de morte de Lacan, que vem junto com a pulsão sexual e com a inserção no mundo da linguagem. Eu penso a pulsão de morte como essa energia livre e solta no psiquismo, que não tem representação psíquica. Freud não dá certeza sobre suas afirmações, porque ele diz que a pulsão de morte se manifesta sutilmente nos aspectos em que pôde observá-la, mas ele usa o material clínico dos neuróticos. Como eu vou usar o material clínico dos autismos, psiquismos em que se teoriza um fracasso na instauração do princípio do prazer, a pulsão de morte ecoaria mais alto. Eu utilizo o termo autismos no plural por entender que esses sujeitos têm psiquismos muito complexos, que não têm causas únicas para terem se desenvolvido dessa maneira e não têm prognósticos definidos. As manifestações nos autismos também são muito distintas, impossibilitando homogeneizações. O que caracteriza os autismos é um prejuízo na comunicação, uma dificuldade na inserção no mundo da linguagem. Às vezes, o bebê tem dificuldades orgânicas de se relacionar com o outro, portanto, tem dificuldade de se inserir no campo da linguagem. E, às vezes, o ambiente não tem a estrutura necessária para o desenvolvimento daquele organismo em particular. É numa relação afetiva que o cuidador vai traduzindo em palavras os balbucios e gestos e sentimentos do bebê, e o bebê vai podendo representar psiquicamente todo aquele turbilhão de energia que circula em seu corpo.
Porém, o bebê só se aliena aos significantes que o cuidador está colocando para ele se o cuidador tem prazer em satisfazer as necessidades do bebê. E esse prazer se demonstra pela pulsão invocante, como Lacan chamou, que tem como palco a voz. É chamado de manhês, essa fala musical e genuína que o cuidador dirige ao bebê. Então, uma das hipóteses no autismo é uma situação de retroalimentação, que por o bebê organicamente ter dificuldade de entrar nessa relação afetiva com o cuidador sofre. E no sofrimento, ele perde o prazer que não aparece na voz e o bebê não consegue se alienar aos significantes do cuidador e não se insere no mundo da linguagem. A Marie-Christine Lasnik teoriza um fracasso da instauração do circuito pulsional completo no desenvolvimento dos autismos. Então, há 3 tempos que podem ser verificados na relação do bebê com o seu cuidador na detecção precoce do autismo. O primeiro tempo é o de satisfação autoconservativa. Então, verifica-se se o bebê procura o seio ou a mamadeira. O segundo tempo é o de satisfação autoerótica. Verifica-se, portanto, se o bebê chupa seu dedo ou a chupeta. O terceiro tempo é o de satisfação pulsional. Verifica-se, então, se o bebê se assujeita ao outro, ou seja, se o cuidador tem prazer em tocar o bebê, beijar o bebê, morder o bebê, e se o bebê responde aos estímulos do cuidador com sorrisos, olhares e balbucios. Se o terceiro tempo não é verificado, percebe-se que o bebê não está alienado aos significantes do outro e que ele vai ter dificuldades de se inserir no mundo da linguagem. Não se inserir no campo da linguagem tem como consequência não só o prejuízo nas trocas sociais, mas também na vinculação psíquica da energia que circula no somático. Portanto, no momento em que essa energia não pode ter representação psíquica, ela acaba tendo que ser descarregada no corpo, como pode se ver nesse caso de Kanner. A atividade espontânea era muito limitada. Perambulava sorrindo e fazendo movimentos estereotipados com os dedos que cruzava no ar. Balançava a cabeça da esquerda para a direita, murmurando ou cantarolando com um único fôlego 3 notas. Então, nesse sentido, o corpo se torna palco daquilo que não pode ser representado psiquicamente. Assim, é possível fazer um paralelo entre a teorização de Freud dos traumas de guerra e as vivências diárias nos autismos. Porque, para Freud, nos traumas de guerra, como era um estímulo muito excessivo que invadia o psiquismo e o psiquismo não estava preparado para vincular psiquicamente aquela energia, os soldados eles tinham que reviver no sonho traumático aquilo até que isso pudesse ser elaborado. Mas nos autismos, como já não há capacidade simbólica, qualquer estímulo exógeno é invasivo. Nesse sentido que a Julieta Jerusalinski traz. Não adianta aí dizer que os autistas estão em outro mundo ou protegidos em uma concha. Quem convive ou atende autistas sabe. Eles sofrem, são invadidos pelas angústias mais primordiais e devastadoras da desintegração. O brilho de uma luz ou o ruído de um carro ao longe pode tomá-los de absoluto pavor. Uma pequena descontinuidade na cor do piso é capaz de produzir um choro sem modulação ou estados de excitação desbordados que levam a uma exaustão sem fim. Na falta de traços simbólicos desde os quais possamos representar as nossas percepções, diferenciando-as, ficamos invadidos por todo e qualquer precepto sem filtro. O caráter de compulsão à repetição da pulsão de morte, que aparece nos sonhos traumáticos dos soldados, aparece em muitos comportamentos nos autismos como uma estratégia psíquica de dominar esse excesso de energia que não pode ser simbolizado. Então eu vou trazer de novo o mesmo caso do Kanner para ilustrar. A maior parte de suas ações eram repetições realizadas exatamente como na primeira execução. Se girava um cubo, deveria sempre começar com a mesma face para cima. Quando alinhava botões, dispunha-os em uma sequência aparentemente desordenada, mas que revelava ser a mesma mostrada por seu pai na primeira vez. Havia igualmente intermináveis rituais que se repetiam diariamente. Deveria fazer assim,
Caso contrário, ele soltava gritos agudos, chorava ou contraía cada músculo de seu pescoço. A partir disso, percebe-se que a pulsão de morte pode nos ajudar a compreender as manifestações clínicas dos autismos, assim como essas manifestações clínicas podem ajudar a gente a compreender a pulsão de morte exposta em Além do Princípio do Prazer por Freud. Os primórdios da vida psíquica ainda necessitam de intensa exploração. Travaglia discorda de Heidegger de que a linguagem é a morada do homem, defendendo que, ao contrário, é ela que nos habita. Para que nosso corpo sirva como lar para a palavra, há uma jornada a ser percorrida. A psicanálise permite que conheçamos essa jornada e possamos ajudar os sujeitos em formação a percorrê-la. Muito obrigada!